Meus queridos irmãos, nós, como eu disse no início do culto, nós estamos envolvidos com a dinâmica da evangelização. A igreja precisa evangelizar. Essa é a razão da igreja. A vida da igreja é pregar o evangelho. Hoje, à tarde, em um dos atendimentos que eu pude eu conversava com a pessoa exatamente sobre isso. Qual é a razão da igreja? Para que a igreja está aqui? A igreja é um ambiente plural. A gente tem muitos movimentos na igreja que são movimentos bons e que devem acontecer. Mas são movimentos que, na verdade, eles são meio que adendos do movimento principal. Eles vêm meio que a reboque no movimento principal. O movimento principal da igreja é a evangelização, é levar a comunicação do amor de Deus em Cristo Jesus a todas as pessoas. É claro que quando isso acontece e as pessoas começam a se congregar, outros movimentos também vão acontecendo. Então a gente tem os nossos movimentos normais, a gente tem as nossas festividades, tem os nossos passeios, tem os nossos encontros e uma série de outros movimentos sociais que são muito bons. Temos os atendimentos sociais, tudo isso é muito bom, mas isso é resultado do que é o elemento principal da igreja, a evangelização. Até porque, se nós não tivermos pessoas na igreja, não tem como fazer absolutamente nada. As atividades da igreja precisam das pessoas para serem exercidas. Então, nós estamos imbuídos, o Conselho Missionário pensou, orou, e nós estamos envolvidos nesta campanha. Mais um para Cristo. A campanha de evangelização da Igreja Batista Centenário em Colubandê, que vai até o último domingo de junho. E o objetivo, o ideal é que cada membro da igreja, pelo menos uma pessoa, ele consiga ganhar para Cristo e cuide dessa pessoa, trazendo para a igreja, ensinando a orar, ensinando a ler a Bíblia e outros movimentos que são importantes também na vida do cristão. Todos devem estar envolvidos, dos adolescentes até a melhor idade. Às vezes nós passamos anos da igreja, irmãos, anos da igreja, e não ganhamos uma pessoa para Cristo. Uma pessoa. Conheço pessoas que estão há 40 anos na igreja, 50 anos na igreja, nunca ganharam uma pessoa para Cristo, nem os seus familiares. Então é preciso que a igreja desperte para essa responsabilidade, que é a responsabilidade de pregar o Evangelho. E o Conselho Missionário, então, pensou em alguns movimentos de incentivo para que a campanha possa ter prosseguimento. Então, no nosso primeiro momento, nós fizemos, os irmãos devem ter recebido domingo, vão receber mais vezes, porque podem também dar para outras pessoas um marcador com o tema, um marcador de Bíblia, de livro, como tema da campanha. Às quartas-feiras nós estamos desenvolvendo estudos bíblicos totalmente voltados para a evangelização. Quarta-feira passada, o Anderson iniciou falando sobre a importância, a relevância do testemunho para a evangelização. Hoje, coube a mim o compromisso de estar falando sobre o seguinte tema: como evangelizar o seu vizinho. Coloca para mim, por favor, a primeira. Isso, obrigado. A Renata vai estar apagando um pouquinho aqui, para que fique mais visível, fiquem mais visíveis os slides, ok? Como evangelizar o meu vizinho. E o texto que nós vamos ler é o texto da abertura, só que agora nós vamos ler até o versículo 8, Atos dos Apóstolos, do 1 até o 8. Não sei se todos conseguem ler ali, tá?
eu vou ler aqui no slide, né, no meu celular. Fiz, Atos 1, do 1 ao 8. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebida em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Nós já conversamos no início do culto sobre a razão, o motivo pelo qual eles deveriam ficar esperando em Jerusalém o cumprimento da promessa, porque testemunha é mártir. E eu queria agora, nesse tempo de reflexão, estar conversando com os irmãos sobre o motivo, a razão desse texto. Esse texto de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por Lucas aproximadamente no ano 70 da era cristã, mais ou menos no ano 70 da era cristã. E ele tem um destinatário. É um pouco diferente das cartas de Paulo, de João, que o destinatário é a igreja como um todo. Aqui nós temos um personagem, temos uma pessoa, e essa pessoa é chamada pelo nome, Teófilo, que significa literalmente amigo de Deus. Os estudiosos não sabem explicar exatamente quem foi Teófilo, mas o fato é que é um personagem existente, a quem o texto foi dirigido. E a gente tem também um motivo aqui, tem uma razão pela qual Lucas escreveu o texto. Ele diz o seguinte, para que você tenha informações, para que você tenha ciência de tudo o que Jesus fez e não apenas ensinou, não apenas falou, mas que efetivamente realizou, para que você, tendo isso, tenha condições também de informar as outras pessoas que estão ao seu redor, familiares, vizinhos e amigos. Isso é muito interessante, irmãos, porque o próprio texto de Atos dos Apóstolos, que conta a história do início do Evangelho, é um texto que motiva a evangelização. Ele foi escrito para que Teófilo tivesse conhecimento a respeito de Jesus e pudesse informar as outras pessoas aquilo que ele havia aprendido. O que é isso? Evangelização. Evangelização. Então, a Bíblia nos motiva a pregar o Evangelho, a ensinar sobre Jesus, a informar o que Jesus quer que seja informado. Nós não estamos sozinhos no bairro, nós não estamos sozinhos no município, nós moramos num ambiente com outras pessoas em volta da gente. Todo tipo de gente está em volta da gente. Gente boa, gente que não é tão boa, né? Gente culta, gente que não é inculta, gente pobre, gente rica, gente agradável, gente não tão agradável, estão em volta da gente e nós lidamos com eles todos os dias, alguns até por cima do muro, né, Luiz? Alguns até por cima do muro, são vizinhos, amigos amigos inclusive alguns muito próximos, muito chegados, que frequentam a casa da gente.
e nós frequentamos as casas deles também. Outros bem distantes, apenas um bom dia, uma boa tarde quando passamos. São pessoas importantes que precisam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. Gente boa como nós, que carecem também da graça de Cristo Jesus. Mas muitas das vezes nós não sabemos exatamente o que fazer. É curioso que às vezes nós conversamos com os nossos vizinhos sobre quaisquer assuntos, e os assuntos evoluem. A gente fica às vezes um bom tempo conversando. Futebol, política, economia, os problemas do dia a dia, as situações agradáveis e desagradáveis, mas quando chega na hora de falar de Jesus, a gente não consegue achar um caminho nas conversas para introduzir a mensagem do Evangelho. Parece que para nós, falar de Jesus é alguma coisa que exige uma formalidade tão específica que precisa de um outro ambiente, de uma outra situação, de um outro momento, de um outro encaminhamento. Muitos de nós temos dificuldades, por exemplo, de sair de uma conversa de futebol para Jesus, de sair de uma conversa sobre política para o amor de Deus. Parece que as coisas meio que são desconexas, a gente tem que achar um caminho para construir essa ponte e poder falar de Jesus. E aí a gente não acha e a gente não fala. A gente fica o dia inteiro conversando com o vizinho, mas não fala de Jesus para o vizinho. E a gente fica preocupado com isso. A gente tenta achar um caminho. E aí a gente começa a pensar, por exemplo, em convidá-lo para vir à igreja. É uma boa estratégia, está correto. Mas às vezes ele não pode. Às vezes ele não pode. Quantas vezes você convidou o seu vizinho, o seu amigo para vir à igreja, ele assumiu o compromisso, mas na última hora ele te ligou, te passou um zap, ou falou com você, não vai dar para ir hoje, realmente aconteceu uma situação e não vai dar para ir, vamos deixar para uma outra oportunidade. Eu me lembro que uma vez eu cheguei na casa de uma pessoa para fazer uma visita, e essa pessoa me falou o seguinte: pastor, que bom que o senhor chegou aqui. Que bom. Falei, opa, vai sair um churrasco aqui, né? Tá bom, né? Mas o quê? O que aconteceu? A minha vizinha, ela não está bem. Já há bastante tempo que ela não está bem de saúde. Há algumas questões ali que eu acredito que seja, inclusive, espiritual. E foi Deus que mandou o senhor aqui. Eu falei, tá, mas para quê? Para o senhor ir lá e orar por ela. Tudo bem, eu até posso ir orar por ela, não tem problema nenhum. Mas há quanto tempo ela é sua vizinha? Há muitos anos. E há quanto tempo a senhora tem noção desse problema? Há bastante tempo. E por que a senhora não foi lá e orou por ela? A senhora conversa com ela todos os dias. Por que a senhora não foi lá e orou por ela? E aí aconteceu uma coisa muito interessante que parece que funciona no imaginário da gente, né? Os crentes têm algumas questões muito curiosas. E ela me disse o seguinte: não, pastor, porque eu oro por ela aqui em casa, mas a oração do pastor tem mais força. Eu falei, peraí, minha irmã, vamos sentar e conversar primeiro sobre isso, depois a gente vai lá e conversa com a pessoa e abençoa a vida da pessoa. Todos os cristãos, todas as orações de todos os cristãos têm a mesma intensidade diante de Deus, têm a mesma força diante de Deus, todas, sem exceção. As orações não são mais fortes ou menos fortes em função do status dos membros da igreja, do mais simples até aquele que alcança uma posição mais privilegiada na igreja e também muito mais responsável, diga-se de passagem, com uma cobrança muito maior, tem o mesmo privilégio diante de Deus. Porque a Bíblia não fala que a oração do pastor pode muito em seus efeitos, que a oração do diácono é mais eficaz, que a oração do missionário é mais poderosa. A Bíblia fala que a oração do justo
Pode muito em seus efeitos. Pode muito. E todos nós fomos justificados, inclusive aquele que acabou de se converter. Ele passou pelo processo da justificação, teve os seus pecados perdoados, entrou no processo da santificação. 15 minutos depois, se ele orar por alguém, tem a mesma eficácia. A mesma eficácia. Então, pensando sobre isso, nós trouxemos hoje para os irmãos algumas dicas, algumas estratégias de como evangelizar o vizinho. Primeira estratégia, vocês estão vendo ali. Sem sombra de dúvidas, a mais importante de todas elas. Seja um verdadeiro cristão, para que as pessoas tenham condições de abraçar a sua fé. Seja um verdadeiro cristão, aonde você mora. Se eu desejo que meu vizinho se torne um cristão, primeiramente é necessário dar testemunho da alegria de ter Cristo na vida. Quando uma mudança de comportamento positiva é percebida, aquele que a notou, percebendo os benefícios da mudança, com certeza desejará o mesmo. Quem não gosta de coisas boas? Talvez você já tenha tido essa experiência, quando você estava em um momento de alegria, de satisfação, de contentamento, o seu vizinho chegou para você e perguntou: o que está acontecendo? Que coisa boa aconteceu com você? Eu estou vendo que você está alegre, isso é muito bom. E aí você explica para ele: eu consegui um emprego, passei no Enem, tive a cura de uma enfermidade. Você conta o que aconteceu e a pessoa vai se alegrar com isso, ela vai ficar feliz com isso, porque coisas boas geram desejos bons. Mas é preciso dar testemunho da graça de Deus, é preciso dar testemunho da alegria de Cristo, de ter Cristo no coração. É triste, irmãos, é triste quando a gente escuta alguém dizer que não quer ser crente como fulano ou como Beltrano, porque fulano e Beltrano só vive de cara feia, de cara amarrada, de cara emburrada, de mau humor. Não. Assim como coisas boas geram coisas agradáveis, coisas ruins geram coisas desagradáveis. Ninguém quer ser igual a uma pessoa rabugenta. Ninguém quer ser. Todas as pessoas querem ser iguais a pessoas alegres, felizes. Então, a primeira coisa é dar um bom testemunho. O verdadeiro testemunho cristão vai além de uma transformação aparente e momentânea, mas numa mudança profunda e duradoura em Deus. E aí eu te digo o seguinte: você não está imune às dificuldades da vida. Você vai passar por todos os problemas que todo mundo passa. Você também vai sentir tristeza. Você também vai ter perdas. Mas você, mesmo tendo tristezas, tendo perdas, você tem Cristo no coração. E o conforto de Cristo não nos permite o mau humor, o trato indelicado. Pelo contrário, o amor de Cristo derramado em nossos corações, a vida de Cristo em nossas vidas, nos faz viver docemente nas dificuldades, nas tribulações, nos momentos de luta, de formas que as pessoas, vendo isso, elas podem testemunhar da paz que existe em nosso coração, pelo Cristo que habita em nós, mesmo diante de todas as dificuldades da vida. Mesmo diante, talvez, de uma das dificuldades mais difíceis, que é a perda
de um ente querido. E aí me permita um testemunho, não sei se a nossa irmã está assistindo o culto, mas com certeza, se ela não estiver, ela aprovaria, e se estiver, vai aprovar. Nós temos uma irmã em Cristo em nosso meio, e eu não preciso citar o nome, porque os irmãos conhecem muito bem, vão conhecer pelo que eu vou falar, que só do ano passado até semana passada, se eu não estou equivocado, 4 ou 5 pessoas, eu não me lembro muito bem, da sua família veio a óbito. O último foi o seu esposo. Eu estive no sepultamento, ali em Itaboraí, e eu fiquei impressionado com a calma daquela irmã diante de mais um óbito em sua família e agora do seu esposo. A paz no seu rosto. A dor, sim, claro que sim. Claro, e doía muito. É uma história, uma sucessão de fatos muito cruéis. Começando com a sua irmã. Mas ela estava ali firme com Jesus. Nós fizemos o culto, celebramos a Deus. E eu tenho falado com ela, hoje mesmo eu falei com ela e perguntei, minha irmã, como é que a irmã está? Estou bem, pastor. Estou bem. Deus tem cuidado de mim. Irmãos, eu não estou falando de uma perda de emprego. Então, seja um verdadeiro cristão para que as pessoas tenham condição de abraçar a fé. Uma segunda estratégia: procure agir naturalmente e com simplicidade. Todas as vezes que Jesus comunicava o Evangelho, ele agia com naturalidade e simplicidade. Uma boa conversa sobre qualquer assunto com qualquer pessoa pode ser uma excelente oportunidade para evangelizar. Mas, para que isso dê certo, é necessário agir com naturalidade, partindo do pressuposto de que toda evangelização é um tempo, é um modo de relacionamento. Você não precisa comprar uma Bíblia especial, decorar um dicionário, ler um livro de filosofia ou de apologética cristã para pregar o Evangelho. Seja você mesmo, seja natural, seja simples. Não tem necessidade de impostar a voz, de gesticular, de falar alto, com ênfase. Não, seja você mesmo. Você tem muitos assuntos para conversar com as pessoas durante o dia. No trabalho, os assuntos do trabalho. Na escola, os assuntos da escola. Em casa, os assuntos da casa. Na rua, os assuntos da rua. Você tem muitos assuntos da hora que você acorda até a hora que você dorme. Use esses assuntos como caminhos de evangelização. Seja você mesmo, não queira imitar os outros, seja simples, seja humilde, seja natural, porque isso aproxima você das pessoas. Evangelização é relacionamento, é estar junto com a pessoa, é estar caminhando com ela, almoçando com ela, jantando com ela, jogando bola com ela, brincando com ela, videogame com ela, cinema com ela, relacionamento. Então, todo momento é momento de falar de Jesus com muita simplicidade e naturalidade. Terceira estratégia: não force a evangelização. Espere o tempo do outro. Isso é muito curioso. Antes de nós lermos o que está ali,
quero compartilhar com os irmãos a minha experiência. Eu cheguei num momento de atendimento e de conversa que eu prefiro falar sozinho com a pessoa. Por quê? Porque às vezes a ansiedade, o desejo que a pessoa tem de que o outro se converta, atropela o tempo de conversão do outro e dificulta a sua conversa com ele. Quando eu vou conversar com alguém, e não é diferente, os irmãos sabem exatamente o que eu vou falar, a gente sabe o que vai falar, como vai falar e por que vai falar. E uma intermediação, uma conversa paralela, uma ansiedade, uma necessidade de ver a pessoa convertida, atrapalha tudo. Às vezes você está caminhando bem com a pessoa, construindo as ideias, mostrando para ela as razões, os valores e a necessidade que a outra pessoa tem de que ela, que está ouvindo a mensagem, se converta imediatamente, atrapalha. Eu tive um caso aqui na igreja muito interessante, eu fui fazer uma obra, com alguns irmãos aqui da igreja, e uma das pessoas que foi com a gente não era cristão. E eu levei a pessoa estrategicamente, eu pedi ajuda à pessoa. Falei, me ajuda nisso, eu não sei fazer isso, eu não sei, né? Você pode me ajudar? Você pode ir com a gente? Claro, vamos lá e tal. E nós fomos, foi uma estratégia que eu usei para estar com a pessoa na parte da manhã. E aí nós fomos, começamos a conversar, bater papo, anda para lá, vê preço aqui, conversa ali, conversa aquilo mais e tal. E tinha uma outra pessoa conosco, outros irmãos comigo, que começou a ficar incomodado, porque nós começamos a conversar às 8 horas da manhã, 10, 11 horas ainda estava conversando, e nada de falar de Jesus. E a pessoa começou a insistir e falar, e aí o indivíduo que eu estava evangelizando começou a fugir. Eu percebi isso, chamei meu irmão, falei, meu irmão, vem cá, faz um favor para mim, fica quieto, você está atrapalhando. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu quero ganhar a pessoa primeiro. Porque se eu não ganhar a pessoa primeiro, se eu não conseguir ter um bom relacionamento com ela, ela vai se negar a ouvir qualquer coisa que eu tenha que falar, sobre qualquer assunto. Então, não force a evangelização. Cada pessoa tem um tempo. Cada pessoa tem o seu tempo e o seu momento. Por isso, não adianta você querer obrigar alguém a ir para a igreja. Convide, mas sem forçar. Enquanto a pessoa não aceitar seu convite, ore por ela para que o Espírito Santo realize aquilo que você não é capaz. Uma das estratégias para evangelizar que funcionam muito bem é deixar que a pessoa se sinta à vontade. Outro dado importante é assumir que o encontro com Deus é uma experiência e é isso que buscamos para quem evangelizamos. Inicialmente, essa experiência pode começar nas conversas e não necessariamente a partir do aceite de um convite. Por mais que você tente, por mais que você force, por mais que você insista, há um tempo para ela se converter. E esse tempo não é o seu tempo. Não é o seu tempo. Semana passada, eu recebi um telefonema e a irmã, pastor, eu estou com uma situação de uma pessoa que carece do amor de Jesus e eu tenho falado, eu tenho orado, tenho visitado, mas ela se recusa, eu não sei mais o que fazer, o que o Senhor me diz para fazer? Eu falei solenemente, não faça mais nada. Não faça mais nada. A vida dela está na mão de Jesus. Continue se relacionando com ela, continue sendo uma boa vizinha, uma boa amiga, mostre com as suas atitudes o amor de Cristo. Mas a irmã estava desesperada, angustiada, porque ela pode morrer sem Cristo, ela vai morrer sem Cristo, ela vai para o inferno. Não é você quem vai tirar as pessoas do inferno e mandar para o céu, é Cristo. É Cristo. Cada pessoa tem um tempo.
Não force a evangelização, mas não pare de evangelizar. Não pare de evangelizar. Quarta estratégia: seja um amigo e não um inquiridor. Eu, às vezes, presto atenção, às vezes não, sempre presto atenção nos pedidos de oração. Aí o irmão ou a irmã vai pedir a oração, e ela conta toda a vida da pessoa, até a conversa que teve, pausa por pausa, ênfase por ênfase. Eu fico prestando atenção e me perguntando, como é que ela sabe disso? Como é que ela sabe que aconteceu isso no dia tal, na hora tal, desta forma, com a pessoa, etc, etc, etc e tal? Como é que ela sabe que a pessoa falou isso? A vida das pessoas pertence às pessoas. Muitas das vezes a porta se fecha por conta disso. Porque a gente não é amigo. A gente é inquiridor, a gente quer saber tudo. O que está acontecendo? Por quê? E tal. E quer saber os mínimos detalhes, as coisas que são particulares. Não pode ser assim. Você afasta as pessoas de você e dificulta a pregação do Evangelho. Eu tenho amigos, claro que tenho amigos, mas todos que são meus amigos sabem que precisam de limites. Precisam de limites. Existem coisas que eu não admito que nenhum amigo saiba, porque são coisas muito pessoais. E eu creio que não é diferente com os irmãos. As pessoas vivem carentes de amor e de atenção. A carga de problemas a que somos submetidos no cotidiano nos torna emocionalmente vulneráveis. Muitas pessoas se sentem sozinhas, mesmo ao lado daqueles com quem convivem diariamente. Cabe a nós, cristãos, sermos o ombro amigo que elas precisam. Nesses momentos você evangeliza com um sorriso, com um abraço, porque não são apenas as palavras que falam sobre Deus. A pessoa já está cheia de problema. Um dos exemplos bíblicos do que nós estamos falando, daquelas pessoas que vão além da amizade e entram, num processo inquiridor, são os amigos de Jó. Os amigos de Jó. Os amigos de Jó. Julgamento em cima de julgamento, exame em cima de exame, a tentativa de buscar as respostas para o problema de Jó levou a uma pressão psicológica tão grande que Jó desejou a morte. O amigo é aquele que não precisa saber dos detalhes do que está acontecendo com a gente, mas está sempre pronto para apoiar, sempre pronto para ajudar, com um sorriso, com um abraço, com uma mão amiga, com oração, com disposição para servir. Você não precisa me contar tudo pelo que você está passando, se você não quiser, mas eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te apoiar. Conte sempre comigo. Uma atitude como essa abre qualquer porta para a evangelização. Então, seja amigo e não o inquiridor. Por fim, quinta e última estratégia para você evangelizar o seu vizinho. Saiba ouvir para poder falar corretamente e no tempo certo. Conselho de Tiago: todo homem esteja pronto para ouvir,
tardio para falar, tardio para se irar. Um dos maiores equívocos que nós cometemos na evangelização é achar que todo o processo da evangelização se resume no falatório. E aí você chega na casa da pessoa, a pessoa quer apenas te receber para desabafar, para falar, e você começa a falar, abre a Bíblia, lê, ora, canta, não dá tempo nem espaço para a pessoa falar. Você não permite que a pessoa desague as suas questões. Porque você quer falar. E às vezes fala aquilo que não deveria e que nem poderia. Se você quer falar bem, ouça bem. Eu diria, ouça mais do que fala. Ouvir é também parte importante da estratégia para evangelizar. É preciso ouvir as pessoas, conhecer as suas angústias, para saber qual é a sua necessidade e assim conseguir evangelizá-la. Como é que você vai dar a orientação correta se você não sabe exatamente o que está acontecendo com a pessoa, não? Não adianta sentar-se na frente de alguém que está carente dos cuidados de Deus e desandar a falar, sem conhecer a realidade da vida daquela pessoa. É impossível conseguir orientá-la da maneira que ela precisa ser orientada. É preciso saber ouvir as pessoas, porque apenas assim temos a capacidade de entender os seus dilemas. O que queres que eu te faça? Essa frase estava muitas vezes da boca de Jesus. O que queres que eu te faça? Você precisa de quê? O que está acontecendo? Abre o coração. Você nem sabe o que está acontecendo. Eu sei, eu conheço meu vizinho, eu vejo lá a briga todo dia, mas você sabe o motivo da briga? Eu vejo os problemas lá todos os dias, aqui no meu portão, mas você sabe a razão, o motivo pelo qual eles entraram nesse embate, nesse conflito? Você sabe a fonte, a origem do problema? Porque muitas das vezes o conflito é só um sintoma, é só um pedido de socorro. Não é o problema efetivamente. O problema pode ser alguma coisa muito maior, muito mais séria, muito mais perigosa. E aquele ambiente, aquela situação, é apenas uma forma de extravasar e de mostrar que está precisando de ajuda. Está precisando de ajuda. Todo conflito começa no interior do ser humano. Do ser humano. No interior do ser humano. É de dentro para fora. São as questões que nos angustiam, que nos incomodam, que nos entristecem, que vão sendo acumuladas, somadas, e chega uma hora que a gente precisa desabafar, e aí as coisas acontecem como muitas das vezes vocês mesmos sabem que acontece. Mas é preciso não atacar a periferia. É preciso atacar o problema, a origem. Porque se eu resolver na ponta e a origem continuar se disseminando, o problema não vai acabar. Ele vai continuar e pode até aumentar. E coisas piores podem acontecer. Então ouça com paciência, prestando atenção nas palavras, prestando atenção no comportamento. Eu estou lendo um livro, eu gostaria de te aconselhar. Você pode baixar ele em PDF, eu tenho ele, posso passar para você. Muito interessante, de um psicólogo e psiquiatra norte-americano. O corpo fala. O corpo
Fala. É um livro muito interessante, onde ele mostra que alguns comportamentos, maneira de sentar, maneira de olhar, se levantar, se posicionar, se inclinar, gesticular, está comunicando coisas tão importantes que a boca não está falando. A boca fala uma coisa, mas o comportamento está falando outra. Então preste atenção, ouça com cuidado a entonação, a ênfase, as palavras, as emoções, a gesticulação, a expressão facial. Tudo isso comunica uma necessidade, tudo isso comunica um sintoma, um problema que precisa ser alcançado pela graça de Deus. E você não precisa ser um profissional na área da psicologia, da psiquiatria, para poder, ou da psicanálise, para poder fazer isso, não. Isso está na sua frente às vezes. Está acontecendo na sua frente às vezes. A pessoa senta para conversar com você, e aí ela começa a falar do problema dela, do esposo ou da esposa, e de repente começa a chorar convulsivamente e não consegue mais falar. A coisa é muito mais séria do que aquilo que ela está apontando. Então, ouça com muita atenção, porque ouvindo, você tem elementos para informar sobre Jesus, para evangelizar. E não tem coisa mais especial, irmãos, mais maravilhosa, mais bonita do que uma palavra bem dita na hora da angústia da pessoa. Uma palavra sábia, uma palavra de carinho, uma palavra de amor, que é produto de uma audição correta, leva a pessoa a receber a graça de Deus, o bálsamo. E é tão bom, e eu não tenho dúvida nenhuma que alguns dos irmãos experimentaram isso, quando alguém acaba de conversar com você e diz: como isso me fez bem, como eu estou saindo bem dessa conversa, porque você me ouviu. Nós precisamos parar com a compulsão de achar que a evangelização é jogar palavras em cima dos outros. Nós precisamos parar com isso. Saiba ouvir para poder falar corretamente e no tempo certo. Acho que é aqui, né? Como é que faz para voltar, Daniel? Peraí, eu vou conseguir. Eu acho que deu tilt aqui. Não importa. Tem problema. Já acabou, né? Deixa eu ver aqui. Acho que agora eu consegui. Ok. Seja um verdadeiro cristão para que as pessoas tenham condições de abraçar a fé. Procure agir naturalmente com simplicidade. Não force a evangelização. Espere o tempo do outro. Seja um amigo e não um inquiridor. Saiba ouvir para poder falar corretamente e no tempo certo. Se você seguir essas orientações e também as estratégias que o Espírito Santo vai te dar, você vai conseguir alcançar o seu vizinho para Cristo. Esses slides, se essa mensagem vai estar gravada, você pode revê-la depois. Mas acima de tudo, toda estratégia de evangelização, ela tem que ser regada com oração. Ore a Deus, para que Deus encaminhe para você as pessoas que Ele já tem separado para que você evangelize. E tenha paciência. Se aquela pessoa por quem você está orando
e está evangelizando, ainda não se converteu, ela tem o tempo dela. Lembra do Eclesiastes? Existe tempo para tudo. E nós não somos donos do tempo, nem da vida das pessoas. Não somos nós quem definimos quem vai para o céu e quem vai para o inferno. A nossa função é lançar a semente em terra boa. E para lançar a semente em terra boa, nós precisamos observar algumas estratégias e ter uma vida de oração. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos dê condição de evangelizar os nossos vizinhos com a graça de Deus, um bom testemunho, e desta forma contribuirmos para o crescimento do reino de Deus.